Olá, seja bem-vindo ao Pode Saber, esse podcast que é feito com muito carinho pelo Colégio Saber. Eu me chamo Silas Fernandes e hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber ele, que está há mais de 30 anos trabalhando com música. Ele é músico, compositor, arranjador, produtor musical e, acima de tudo, um profissional apaixonado pelo que faz. Seja muito bem-vindo, Paulo Henrique, o famoso PH. Tudo bem com você, meu querido? Ô, Silas, muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra retornar ao Colégio Saber, que é uma escola que é onde eu fiz parte, passei por aqui, e é a primeira escola que abriu as portas para eu poder dar aula. Então eu fico muito feliz de poder voltar aqui, ainda mais nessas circunstâncias, né, de poder participar do Pode Saber, que é muito especial. Muito obrigado. PH, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando quando você iniciou na música, quando começou a sua paixão pela música? Olha, minha paixão começou ainda na infância, né, nos 10 anos, assim, mais ou menos, 9, 10 anos, quando eu comecei a ouvir música, né? E as músicas que eu ouvia, eu já ia percebendo diferença entre certas músicas e outras, né? E eu acabava preferindo ouvir músicas que muitas vezes as pessoas não conheciam. Eu comecei tinha na época aqui em Mogi, tinha Disco 12, que era uma locadora de discos, e eu e meu tio, a gente ia alugar discos, né? A gente passava o fim de semana ouvindo os vinis, né? Foi aí que eu conheci Legião Urbana, e estou falando isso em 85, né? Mais ou menos, 84 e 85. E aí a gente começava, eu ouvia muito Biquíni Cavadão, ouvia aqueles rocks, né? E até que um dia eu ouvi, meu tio apresentou, falou assim, nossa, me falaram desse disco aqui, que era o Beto Guedes. E ali mudou minha vida, na verdade, quando eu ouvi Beto Guedes. E eu com 10 anos, eu falava, nossa, o que é isso? Daí eu fui conhecer o Clube da Esquina, conheci Lô Borges. Então, eu acredito que o Clube da Esquina foi, assim, foi primordial para que eu acabasse indo para o lado da música também, porque me mostrou, assim, uma riqueza de harmonias, de melodias, de letras. E depois eu fui conhecendo todo o arsenal da música popular brasileira, né? Mas tudo começou ali aos 10 anos. E o primeiro instrumento que você começou a tocar foi o violão mesmo, assim? Dos 10 aos 15, eu já ficava só ouvindo, mas daí meu tio falava, pô, Parrê, você precisava, ele me chamou de Parrê, Parrê, você precisava tocar um violão, não sei o que, daí ele me incentivou, meu tio José Eduardo Miranda, né? E aí meus pais me compraram um violão nessa época, aí eu peguei por revistinhas e comecei a tocar nessa época. Então eu já, nas festinhas de família, eu já começava a tocar ali um Raul, um Belchior, Zé Ramalho, foi nessa época. Que legal, PH. E você falou assim desse início, né, na sua juventude. E eu gostaria de perguntar para você qual a importância, né, da música na formação, né, de um jovem, nessa questão educacional mesmo, assim. De que maneira isso auxilia, né, é uma ferramenta importante para esses jovens, né, na formação dele, como indivíduo, no caso? Olha, é difícil esse assunto, porque é uma coisa que vem se perdendo, né, no decorrer dos anos, né, das décadas. Eu acho que é a referência, né? As pessoas não têm mais uma referência do que é bom, do que é belo, né, do que é a arte. A arte, ela acabou se transformando numa forma de entretenimento, né? Seja na música, ou seja qualquer outro tipo de setor artístico, ela perdeu o maior valor da arte, que é aprimorar o ser humano, né? Então a gente percebe que a arte hoje, ela ficou uma coisa secundária, né? Como o Edson tinha falado. E para quem quiser seguir na música, precisa ter as referências, né? Precisa ter conhecer os principais mestres, as principais obras, porque o mundo, ele vai... Às vezes a gente pensa que o mundo, ele é um lugar para as pessoas ficarem se divertindo, que a vida é um lugar para a gente poder sentir prazer, para a gente poder fazer só as coisas boas, as coisas que são prazerosas, mas eu acredito que o mundo, ele não é isso. O mundo, ele é, na verdade, uma resistência para o nosso aprimoramento. E quando Deus criou, na verdade, esse sistema tão perfeito, é como se fosse um jogo tão perfeito que nosso próprio inimigo somos nós mesmos, né? Sim. Então é o tipo de coisa assim que, quando a gente percebe,
Às vezes as pessoas falam, nossa, por que existe tanto mal no mundo? Por que existe a música ruim? Por que existe... Nossa, por que... Mas na verdade não é. Eu acho que isso tudo existe para a gente poder fazer a nossa escolha do sim, o que a gente vai dizer sim e o que a gente vai dizer não. Então a gente tem toda a liberdade do mundo para fazer isso. E isso na música resume bem, eu acho que, o caminho musical das pessoas. Porque quem não sabe, nunca ouviu um concerto para piano de Mozart, nunca ouviu a Sexta Sinfonia de Beethoven, nunca ouviu, por exemplo, uma peça de Chopin, ou mesmo nunca ouviu uma obra clássica de Bach, ou de Barroco, ele não vai saber do que se trata, como que a arte funciona na natureza humana, como a gente pode perceber a beleza da vida através da arte. Então, o próprio mundo, ele vai fazer o possível para distorcer tudo isso. Sim. Então, isso não é culpa do mundo, só que a gente tem que ficar atento nisso, né? Então, os jovens, muitas vezes eles colocam, a gente coloca um Mozart e o Aruan, como é que chama? Oruan, no mesmo patamar ali, né? E é um absurdo. Então, tipo assim, tudo pode. Eu acho que um dos fatores, uma das ferramentas do mundo é relativizar tudo, né? Então, tudo é bonito, coloca uma banana no Museu do Louvre lá e fala, nossa, aqui é uma obra de arte. Então, eu acho que essa coisa de relativizar tudo acaba deixando as pessoas na estaca zero e eles não sabem para onde ir. Então, toca um violãozinho para tocar uma música de sofrência, e sendo que, de repente, você pode pegar uma peça de Villa-Lobos no violão e o sistema e o mundo vai fazer tudo para que você considere que a obra de Villa-Lobos chata e que a música mais legal é a música de sofrência, porque você vai agradar e as gatinhas vão, de certa forma, vão querer ficar perto de você. Então, essa é a ilusão, essa é a moeda que o mundo te oferece, que é uma grande mentira. A tecnologia, né, PH? Tipo, a tecnologia, ela deixou tudo muito mais superficial, né? Assim, muito mais rápido, né? Então, as pessoas não têm mais a paciência de sentar, escutar, o próprio aquele ócio criativo de buscar se aprofundar em algo, ou se aprofundar, melhor ainda, se aprofundar em si mesmo. Porque a música tem essa capacidade. Exatamente, mas aí embaixo daquela coisa que eu falei da verdade e da mentira, né? Então, eles vão fazer... Tudo parece que vai te forçar a acreditar que a verdade é mentira e a mentira é verdade. Por exemplo, a inteligência artificial, ela compõe músicas incríveis. Nossa, você coloca lá no computador, faça uma música assim, inspirado, com influências de Tom Jobim, com influências disso, daquilo, e ela cria para você uma música impressionante. Mas o que está? A função da música, além dela ter a beleza, a questão estética, é o que está por trás da música. Por que o cara fez aquela música? É mais importante do que a música em si. Tipo assim, eu acho que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Sim. Então, tipo assim, a gente... Por exemplo, por que o Tom Jobim fez aquela música Águas de Março? Então, acho que a ideia do porquê o ser humano tem essa necessidade de mostrar quão amplo é o seu raciocínio e a sua sensibilidade e o seu conhecimento técnico e sei lá, onde ele possa juntar as pecinhas e fazer uma linda canção como Tom Jobim. E isso, na verdade, é o que se aproxima mais da verdade humana, que o ser humano ele precisa se manifestar. Quando o computador faz uma música, ele faz a música, mas cadê a mensagem? Por que ele fez aquilo por trás? Não tem a mensagem. A música ela é uma linda canção, mas ela não tem um motivo, uma coisa, por exemplo, que veio do coração, uma ideia que ele possa ter a vontade de compartilhar com as pessoas, né? Um sentimento, uma intuição que ele teve. Então, acho que isso que é... Por isso que eu falo que existe a mentira e a verdade. Por exemplo, o IA ele vai ter muitas músicas incríveis, mas o tempo vai mostrar o que é verdade e o que é mentira. O tempo vai mostrar por que o Cartola vai viver 200 anos, porque a música de Tom Jobim, de Mozart, vive até hoje, e essas músicas feitas pelo computador pode até durar ali, como duram essas músicas da moda, né, que são feitas em processo meio de mercado, né? E, PH, com mais de 30 anos de carreira, assim, o que ainda te emociona, sabe? Que lá desde o começo te emocionava e até hoje te emociona nessa carreira? O que me emociona é quando eu vejo que essa música que eu estou falando, essa música verdadeira, ela ainda não morreu. Quando a gente vê que
quando eu componho uma música que eu busco influências, né, sei lá, do Clube da Esquina, como eu disse, ou mesmo dos grandes, do Tom Jobim, desses grandes nomes, eu observo pessoas também compondo, usando essas referências, e eu vejo, puxa vida, isso nunca vai morrer. Então eu fico feliz quando eu vejo meus alunos reconhecendo a arte em si, não a arte como um produto de entretenimento, né, mas como uma forma onde a gente vai desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa percepção, vai aprimorar nosso raciocínio, nossa mente. Então acho que a música ela tem esse poder, né, inclusive a música instrumental, né, porque muitas vezes fala, não, eu quero ver a letra, tal, tem que ser não, mas não é. Quando a gente vê uma canção, uma música, uma obra orquestral, uma obra, o sentimento que existe ali, a imensidão do raciocínio humano ali, que um compositor esperou fazer uma sinfonia, um concerto de algum instrumento, isso tudo mostra, assim, abre assim, uma janela impressionante para o desconhecido, né? Então é um mistério isso aí. Como que um Mozart escreveu uma obra daquela e as pessoas sequer se aproximam da obra dele? Porque assusta, né? Não, porque é muito longe para mim. Não, mas de repente nas escolas deviam colocar as sonatas para piano de Mozart como música ambiente, porque isso eleva a frequência não só do ambiente, mas das próprias pessoas, porque é uma matemática perfeita. Então, até para dizer assim, como que chegou ao máximo da expansão do raciocínio humano, eu poderia dizer que seria uma obra de Mozart, assim, que é incrível, como que a gente consegue ver ali uma beleza que é bela pelo simples fato de ser bonito, assim. É como se Deus falasse, olha, se eu fosse fazer uma música, eu faria assim. Tipo assim, é uma coisa... Que lindo mesmo, assim. E a arte tem esse poder. Tanto que aqui no colégio, PH, você está falando das pessoas criarem as músicas, a gente tem o nosso hino, né, o Hino do Saber, que foi composto por você, juntamente com os alunos aqui do colégio. E até hoje tocamos, né, assim, a gente toca o hino nacional, né, às vezes o hino da bandeira, nas datas, e tocamos o Hino do Saber. E essas novas gerações que estão no colégio, elas perguntam, nossa, vocês têm um hino, vocês têm uma música? E a gente conta a história, a gente fala sobre isso. É bonito, né, de contar a história disso. Fico muito feliz, fico muito honrado. É daquilo que a gente estava falando, né, as referências, né, porque a gente, antigamente, todos os hinos, eles marcavam, assim, um primor, assim, de valor daquela instituição, né, tem um hino que o hino, ele meio que seria uma bandeira, né, uma forma musical da gente apresentar os valores da escola, no caso aqui, né. Então, eu gosto muito do hino que eu fiz aqui. Eu tive a oportunidade de fazer outros hinos de colégio da cidade. Eu acho que eu fiz uns 8 ou 9 hinos de escolas da cidade. E eu sempre buscando as minhas referências, né? Então, eu sempre procuro fazer uma coisa que tenha a ver com o colégio, que fale diretamente com o colégio, que traga seus maiores atributos, né? E que musicalmente... apresente o colégio assim de uma forma sincera, né? Então o hino, eu fico muito feliz com o hino. Quando eu tive aí o ano passado, eu cantei com eles ali, fiquei muito feliz quando eles... E é muito bonito, né? Porque pode passar vários anos e todos os anos a gente está tocando esse hino, fica marcado dentro do colégio, né? Nossa, para mim é uma honra. Que legal. PH, você atua em várias áreas, né? Como compositor, produção, no próprio ensino, como professor. Qual dessas partes, dessas linhas, te gera um maior desafio mesmo, assim, como um lado profissional? Olha, tem vários desafios, né? Em vários setores a gente encontra vários desafios. Eu acho que na questão da produção é interessante, porque eu tenho um estúdio, né? E eu tenho produzido muitas obras, alguns álbuns, e eu acho que é onde tudo meio se completa ali na produção, porque eu vou ter que fazer o arranjo da música, vou escolher os músicos, vou escolher, vou gravar, o processo de gravação, como é que funciona. Então, acho que a produção tem como que vai ser esteticamente a música, né? Se ela vai ter uma introdução, se ela vai... Isso tudo é uma coisa que demanda uma preparação, né? Para poder chegar no estúdio e não ficar experimentando, vou fazer isso, não. Eu escrevo tudo, chega na hora, faço aquilo ali.
E aí a gente toca, chama os músicos, ó, aqui vai ter um sax, vai fazer isso, Uhum. bateria vai fazer assim, então a gente tem então a produção eu considero assim um grande desafio. Mas na educação, acho que é o maior desafio de todos, né? É, Amar. De você ensinar música, a gente percebe que é muito difícil até por causa disso, né? Que a gente vê que as pessoas têm uns valores muito trocados e a experiência que eles têm de vida precisa de muitos elementos para elas se complementarem, né? Então, a gente apresentar obras dos grandes mestres, seja de música erudita, mesmo da MPB, Uhum. a gente vê que precisa de uma não sei se um estado meio de espírito para que eles, aos poucos, vão entendendo como funciona, como é aquela música, por que aquela música é daquele jeito. Eu acho que é aí que é um papel fundamental, é o papel da família, né? Uhum. Porque às vezes a gente acha que na escola a escola que vai cuidar da educação do nosso filho, a escola que vai cuidar da educação musical, né, nas escolas de música, por exemplo, né, também, ou mesmo escolas que têm aula de música, né? Então, e aí só que a gente se engana, porque as escolas, elas não têm essa obrigação. Acho que a obrigação principal é a família de construir o alicerce sólido, né? Seja da educação, seja da estrutura psicológica, estrutura ali emocional do filho, né? Para que ele possa encarar o mundo de uma forma que ele seja seguro, né? Eu costumo pensar que a família, ela tem essa obrigação de ela criar um sistema dentro do sistema. Uhum. A família tem que criar o seu sistema ali onde sejam respeitados os valores, onde a gente aprimore os potenciais dos nossos filhos, de modo que ele, quando ele vai, que ele não seja corrompido pelo mundo, né? Porque, como eu disse no começo, o mundo, ele tem a função, a obrigação do mundo é corromper as pessoas. Eu acho que essa é a grande função do mundo, essa é a resistência para o nosso aprimoramento. Então, a família, ela tem que, na verdade, fazer esse trabalho que eu faço na produção musical, escrever tudo antes e entregar a partitura agora para fazer isso. Então, é como se mais ou menos a gente pensasse assim, a gente trouxesse para os nossos filhos, não impondo isso, mas como uma forma, por isso que é importante a relação verdadeira dos pais, da gente praticar os valores, não de uma forma só figurativa, só de uma forma para ser superficial, mas participar de uma forma efetiva dos valores. Trazer isso para a nossa família, porque apresentar a música de qualidade, mas isso é muito difícil, porque a gente vem de uma geração que, vamos dizer assim, sei lá, os meus pais, geração baby boomer ali, né? Então eles chegaram nos anos 60 e nos anos 60 foi apresentado o que viria a destruir, na verdade, a família, né? Uhum. A liberdade sexual, os anticoncepcionais, tudo aquilo que vem, de certa forma, para ser a resistência para você criar uma família estruturada. Só que dessa época aconteceu. Então, tudo ali começou a de certa forma, se corromper. Então, tudo começou a se relativizar. Então, as gerações, a minha geração, mas os pais de alunos hoje, eles são, na verdade, geração milênio, né? Nasceram depois dos anos 90. Então, acho que é uma coisa mais... Eu ainda sou da geração X, trago um pouco ainda, eu vivi um pouco dos anos 70, dos anos 80, mas quando a gente vê essa geração milênio, depois o pessoal que nasceu depois dos anos 2000, todos eles já pegaram essas ideologias todas como se fosse a verdade universal. Sim. E não percebe que, na verdade, os valores estão trocados, né? Então, é muito difícil a gente reverter isso. E precisa dessa base em casa, né? Porque eu faço paralelo muito com as minhas aulas aqui no colégio de projeto de vida socioemocional, que eu entro uma vez por semana em cada sala, fico 1 hora, né? Não tem como eu transformar algo assim, lógico, ajudo, procuro trabalhar nas minhas aulas muitas coisas, né? A questão da autoestima e tal, mas se não tem uma família dando um respaldo ali que está todos os dias com a criança,
não adianta nada, né? Você não tem, como você falou, você não tem um sistema. Dentro do sistema, gerindo isso, é meio que eu tirando ali uma pazinha de areia, mas na outra semana já tem, né? Novamente aquilo. Então, é complexo, né? E por outro lado, assim como a tecnologia, ela também apresenta coisas ruins, ela também apresenta muita coisa. Tá tudo Isso bom, que eu ia te perguntar. tá tudo bom, né? Tem muitas coisas boas. Então, O que você gosta assim da tecnologia? O que você acha bacana, que te ajuda, que te agrega a tecnologia hoje em dia? De certa maneira, você acredita que a tecnologia, ela também, lógico, trouxe, assim, relativizou tudo, mas também democratizou a música, trouxe opções diferentes para as pessoas também? eu acho que sim, com certeza. Mas o que acontece? Mas como as pessoas, de certa forma, elas têm uma certa... A mídia, eu acho que ela é muito forte para mostrar que vai apodrecer as pessoas, né? E as pessoas caem ali, né? Abraça aquilo como se fosse uma coisa boa. Então, eu acho que a gente tem que buscar, nas referências, ouvir as coisas boas, ouvir as pessoas que falem coisas corretas. E então, eu acho que é uma coisa boa da tecnologia, que eu só quero ouvir uma serenata para cordas do Dvorak, que eu vou lá e dou um clique e eu vejo uma orquestra sinfônica, uma orquestra de cordas tocando. Se eu quiser ouvir uma sinfônica apresentando a sétima de Beethoven, eu clico ali, passo meia hora ali, aquilo ali vai ter uma execução da orquestra que eu quiser. Então, acho que... Mas eu digo assim, porque eu venho de uma cultura que eu ouvi muita música, então eu fui... Eu não contei aqui, mas depois dos meus 15 anos que eu toquei violão, eu percebi, na verdade, que a música da noite, comecei a ir nos barzinhos, tocava no caso de canja e tal, comecei a ver que aquilo não era legal, não ia dar camisa para ninguém. Então eu fui estudar violoncelo para São Paulo, passei alguns anos estudando violoncelo, toquei muitos anos em orquestra sinfônica, comecei a escrever para orquestra. Hoje eu tenho não só arranjos, mas tenho obras para orquestras, e comecei a trabalhar como arranjador, como produtor, como compositor. Tenho 7 álbuns no Spotify, de canções autorais, e tem mais dezenas de álbuns que eu produzi na linha de MPB, de chorinho, de samba, e até hoje lá no meu estúdio produzo muita coisa. Então, quando eu vejo que isso foi apresentado para mim, eu, de certa forma, busco isso hoje na internet. Sim. Mas para as pessoas que não têm essa referência, eu acho que é uma terra aberta, né? Sim, mas se aproximar aos poucos, começar a ouvir, por exemplo, a obra de Tom Jobim, ouvir a MPB feita bem mais antiga, né? Eu diria que Tom Jobim acho que é uma grande ponte, assim, porque para as pessoas começarem a se aproximar do que é uma música de qualidade, assim. Que legal. E nesse momento, PH, quais são os seus projetos? O que está em destaque, assim, que você poderia nos falar, assim, que você está trabalhando, que está bem bacana? Olha, graças a Deus eu tenho feito, assim, coisas incríveis, e nos últimos anos, né? Uma coisa que eu lembrei agora também, em 2024, eu fiz um livro, escrevi um livro de partituras, chama O Choro de Mogi das Cruzes, que desde 2000, que eu participava de uma barbearia de chorinho, a gente tocava um chorinho na barbearia, eu era do seu Julinho, nos anos 90 isso aí. Eu já comecei a perceber que tinha uns compositores de chorinhos ali. E eu comecei a gravar chorinhos dessas pessoas. E eu fiquei com esse material, umas fitinhas cassetes, e aí em 2007, 2008, eu tocava o violoncelo numa orquestra de tango. E a gente foi a Buenos Aires, passamos uma temporada lá tocando, e lá eu conheci a orquestra Escuela del Tango, que era uma orquestra era uma escola onde ensinavam tango para os jovens. E eu falei, nossa, podia ter uma escola de choro em Mogi. E quando eu voltei para Mogi, em 2008, 2009, fui na cultura e falei, nossa, será que é muito difícil criar uma escola de choro aqui, por causa disso, da barbearia e tal? Aí o pessoal me ajudou a cultura, e na época eu montei um ponto de cultura. Um ponto de cultura que virou a Escola de Choro Sou Eurico, que durou de 2011 até 2015, mais ou menos. Lá ensinava cavaquinho, bandolim, eu montei a orquestra de choro Sou Eurico nessa época. Então
deu uma injeção de choro assim, em Mogi nessa época. E aí, uma das contrapartidas desse era um projeto federal, esqueci o nome agora do Ponto de Cultura. Ponto de Cultura. E aí, uma das contrapartidas era eu fazer uma pesquisa com mais compositores de choro. Eu já tinha alguns da barbearia, eu fui pesquisando por Mogi. Mas quem faz chorinho? Eu conheço um cara ali, César, que faz. Eu ia na casa dele, gravava. Eu conheço um cara lá, não sei onde que faz. Eu ia no rodeio, ia e gravava o material desse pessoal. Eu fui recolhendo esses chorinhos. E ficou na gaveta. E aí, em 2023, eu fiz naquele projeto Aldir Blanc, não sei se foi Aldir Blanc ou se foi no Paulo Gustavo. Eu falei, vou escrever um livro. Eu tinha mais de 80 chorinhos. Legal. Aí foi aprovado e eu fiz esse livro, que chama O Choro de Mogi das Cruzes. São mais de 80 choros autorais, incluindo meus e de artistas também artistas contemporâneos aqui, pessoas que estão por aí ainda, né? E muitos que já faleceram. E isso pode ser encontrado na internet? Pode estar num site que chama chorodemogi.com. Que legal. Tem as partituras todas lá, os músicos que gostam, que querem conhecer, né? Eu tenho alguns exemplares, esses exemplares não foram para vendas, né? Eu distribuí para os parentes dos compositores, dei para a escola de choro de São Paulo. Eu comecei a oferecer para as escolas de música de Mogi também, né? Então esse é um trabalho que eu considero que seja assim, um grande legado assim, que eu deixei para a cultura mogiana, né? E outra coisa que vale a pena eu comentar, inclusive, que vai ter uma apresentação nesse sábado. Que legal. Dia 18. Sim. Uma peça teatral que eu escrevi, um musical chamado Pedro e o Jogo, que é baseado no Pedro e o Lobo, né? E eu fiz uma versão trazendo para o universo brasileiro, com composições minhas também, uma formação assim, de música de câmara, com flauta, violino, viola e violoncelo. São 2 atores. E a história e o vilão no Pedro e o Lobo é o lobo, né? Que assustava ali. E o vilão nessa história é o celular, que a criança fica muito tempo no celular. E ele passa um tempo na casa do avô, porque os pais têm que trabalhar. E, tipo assim, como se a escola tá de férias, né? Então ele fica na casa do avô enquanto os pais trabalham. E o avô tenta, de certa forma, trazer o Pedro para o mundo real, apresentando para ele o violão, o livro e a bola. Então é uma história muito legal. Legal. Esse sábado aonde? Esse sábado num evento que vai ter da Secretaria de Cultura, que vai ser na Praça Oswaldo Cruz, às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã. Então, o nosso programa está sendo gravado numa quarta-feira, dia 15. Vai ser nesse sábado, dia 18, é isso? Dia 18. Às 11 horas da manhã. Que é um evento, na verdade, acho que é o Dia do Choro. Dia do Choro. Dia do Choro, que vai ter vários grupos de choro. Inclusive, eu vou tocar, né? Vou tocar em grupos lá, vou tocar só lá de bandolina com o Celurico. Vai ter um momento que vai ter uma apresentação de chorinho, vai ter um grupo que eu vou acompanhar também no cavaquinho, no violão. A gente acabou encaixando o Pedro e o Jogo, porque foi um projeto, uma lei de incentivo à cultura, que a Secretaria de Cultura, a gente conseguiu patrocínio para fazer essas apresentações, que contavam com 10 apresentações em escolas municipais de bairros periféricos, assim, eu escolhi escolas que nunca tiveram contato com esse tipo de instrumento, nunca tinham assistido uma peça teatral. Então a gente levou essa obra para as escolas, a gente apresentou, foram 10 apresentações em escolas, e são 5 apresentações públicas. E a primeira vai ser agora. Então a primeira pública vai ser agora no dia 18. Que legal. Depois terão mais 4, e estamos ainda discutindo lugares, né? Mas é uma peça assim, que eu fiquei muito feliz de fazer essa versão brasileira do Pedro e o Lobo, assim, né? E espero que possam assistir e confiram, porque é muito legal. E para quem está começando agora, né? Qual conselho você daria, né, para seguir no meio musical? Porque, como conversamos aqui, tem tanta coisa que vai distraindo e tal, que está muito superficial as coisas, né? As pessoas estão viciadas no celular, mas qual conselho você daria para as pessoas que estão iniciando, como você lá no passado na questão musical? Que mensagem? Fala um pouco qual o segredo para começar aí.
sendo na música. Isso, na música. Procurar ser uma boa pessoa, procurar ser uma pessoa com boas referências, uma pessoa que tenha, procurar desenvolver a questão, procurar informações, livros bons, raciocínios que te forcem a você se forcem a expandir a sua mente, né? Então, acho que você tem que procurar ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor a cada dia, sabe? Fazer aquela velha história, né? Fazer exercício, perceber a mentira do mundo para você saber escolher a verdade. Porque quando você, de certa forma, escolhe um caminho correto, dentro desse sistema que a gente está falando, que é um sistema dentro do sistema, tudo que você fizer, você vai fazer bem. Seja música, seja qualquer setor profissional, você vai ser um profissional diferenciado, né? Porque você vai ser uma pessoa diferenciada. Num mundo onde eles estão forçando as pessoas a entrarem num padrão cada vez de nível menor, né? Então, quando o maior investimento é você investir em você, porque tudo que você fizer depois vai ser incrível. Que legal. PH, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa hoje. E você está convidado para vir quando quiser aqui, porque é sempre um prazer te ouvir, né? A gente aprende bastante com você, viu? Muito obrigado, Silas. Quero agradecer ao pessoal do Colégio Leonora, tenho muito carinho por aqui e, com certeza, espero muitas vezes estar comparecendo com vocês aqui. Muito obrigado. Mas antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. O primeiro dele é o International School e o segundo é o Sistema SAS. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, que isso ajuda bastante o nosso programa, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo programa. Tchau, tchau.